Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Rezende, sou professor de Política Internacional e também seu companheiro de estudos aqui no YouTube e lá no Instagram do curso CACD. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher livros e leituras para estudar sozinho para provas e concursos. Eu vou dar algumas dicas para que você possa avançar os seus estudos de maneira autônoma, com confiança e pragmatismo. Olá novamente, este é mais um vídeo aqui do canal do curso CACD, agora falando sobre o estudo autônomo para provas e concursos em geral. Se você se interessa por temas de estudos, produtividade, relações internacionais ou também o concurso para diplomata, o CACD, aqui no canal nós temos um pouco de tudo isso. Então, não perca tempo e se inscreva logo no canal para você ficar sabendo das novidades. E dê uma olhada também nas nossas playlists que já tem bastante coisa sobre esses temas por ali. Começando então, como escolher bibliografias para estudar sozinho para provas e concursos. A gente pode dividir quem se prepara para provas e concursos em 3 níveis. O primeiro nível é geralmente daquela pessoa que está começando, que ainda não sabe muito bem o que vai estudar e sai catando ali uma coisa aqui, outra ali, segue todas as recomendações que recebe, adota tudo quanto é dica quente que viu na internet ou que ouviu de amigos e lê absolutamente tudo o que aparece na frente. Tem gente que fica pouco tempo nesse primeiro nível, tem gente que pula esse nível e já começa no segundo, mas o maior problema é que tem uma galera que entra nesse nível e nunca sai dele. Qual é o problema de ficar no nível 1 para sempre? Você vai ter a sensação de que nunca sai do lugar. E não é só uma sensação, não, é isso mesmo o que acontece. A quantidade de informação que pode ser cobrada de qualquer matéria em uma prova ou um concurso é, em princípio, enorme. Se nós pegarmos um único tópico de um edital e formos destrinchar cada coisa que já foi escrita ou produzida sobre aquele microtema, nós podemos passar meses ou até anos naquilo. E nisso acabamos negligenciando o restante do conteúdo. De modo geral, um concurso não avalia especialistas em poucos assuntos pontuais. A ideia é justamente o contrário: avaliar pessoas que têm um conhecimento razoável e também aprofundado, claro, mas sobre uma ampla quantidade de temas, ainda que não sejam peritos em absolutamente todos eles. O estudante de nível 1 fica tentando ali cobrir a matéria inteira de todos os ângulos possíveis, como se só isso fosse garantir um bom aproveitamento nas provas. E aí essa pessoa perde um tempo gigantesco para cobrir uma parte mínima do conteúdo e acaba se frustrando, bate aquela sensação de nunca vou dar conta de cobrir a matéria toda e no fim desanima com os estudos. Se você se identificou com o que eu disse até aqui, eu tenho uma notícia ruim e uma boa. A ruim é que sim, você está no nível 1, mas a boa é que existe um caminho para sair dele. O erro principal do estudante nesse nível 1 é pensar que precisa estudar absolutamente tudo sobre determinado tema. Fazendo aqui uma analogia, é como se a pessoa fosse garimpar pedras preciosas em um rio e precisasse escolher a largura da malha da peneira que vai usar. Um garimpeiro do nível 1 escolheria uma peneira com a malha mais fina e apertada possível, que não deixasse passar quase nada, e ele pode até achar que essa é a melhor técnica, mas acaba gastando muito tempo peneirando pedras e areia ali em vão. Mas e se esse garimpeiro percebesse que as pedras preciosas naquele lugar não são tão pequenas assim e o trabalho renderia muito mais se ele usasse uma peneira com a malha um pouco mais larga? Aí, claro, a coisa já começaria a ficar um pouco mais fácil. Ele ainda vai ter um bom trabalho, claro, mas vai gastar menos tempo para garimpar uma área bem maior. Então, voltando aqui aos estudos, você não precisa saber tudo, ler tudo, nem estudar tudo. Algumas coisas vão passar no meio da peneira? Sim, vão, mas não tem problema, desde que o que é essencial seja ali retido por ela. A partir do momento em que você internaliza de fato que não precisa estudar absolutamente tudo e que é melhor ter uma visão
panorâmica de muita coisa do que focar só em alguns poucos pontos específicos que não necessariamente são os mais importantes e deixar aí todo o restante de lado, aí então você está pronto e já tem o que é necessário para passar para o nível 2. E qual é a diferença do nível 2? Você deixa de tentar cobrir tudo com aquela precisão milimétrica, o que nós já falamos aqui é impossível, e passa a buscar um conhecimento mais abrangente. Você sabe que não vai conseguir ler todos os livros de todas as bibliografias que foram indicadas para você, por exemplo, e fica bem com isso. Um estudante do nível 2 sai sim garimpando na internet, com professores, com amigos, com candidatos aprovados, buscando indicações específicas de leituras para aquela prova, e você pode encontrar várias sugestões e algumas até podem se repetir, o que inclusive pode ser um sinal de que aquela fonte é de fato ou pode ser bastante importante. Mas algo também bastante relevante aqui é que você não precisa juntar todas essas sugestões e estudar todas elas, porque isso é coisa de quem está lá no nível 1. Em primeiro lugar, veja se essas sugestões funcionam para você, considerando o seu estágio na preparação, seu conhecimento sobre aquela matéria, a praticidade, a disponibilidade daquele livro ou conteúdo, etc. Se você recebe sugestões, avalia e tira suas próprias conclusões sobre a utilidade daquelas leituras para você, então, parabéns, você já está no nível 2. Mas cuidado aqui, isso não significa que basta ser generalista e que ter uma noção por alto, geral, das matérias é suficiente. Não é. A ideia aqui é ser, ao mesmo tempo, abrangente quando tem de ser abrangente e específico quando é necessário ser específico. Mas e como fazer isso? Eu falei para vocês que existe ainda o terceiro nível, que é a galera que está em outro patamar de preparação e é quem realmente está jogando sério em termos de eficiência e produtividade nos estudos. Quem está no nível 2 já sabe que precisa filtrar as indicações de leitura, mas ainda falta mais um passo para chegar à excelência nos estudos de fato. Eu fiz uma comparação com a peneira do garimpeiro e disse que quem está no nível 2 já entendeu que pode usar ali uma peneira de malha um pouco mais larga. Mas, claro, essa peneira, ela deixa passar algumas coisas e não consegue segurar tudo. Então, se uma pedra é maior, a peneira segura, claro, mas se for algo pequeno, ela deixa passar. Mas então, e se você pudesse usar uma peneira um pouco mais larga nos lugares onde as pedras preciosas são maiores e uma peneira de rede mais apertada naquelas partes em que há pedras menores? Assim você não desperdiça tempo usando aquela peneira muito fina nas pedras grandes, mas também evita perder as pedras menores usando só a peneira mais larga. E passando na prática para os estudos, o que isso significa? Significa que você precisa aprender a identificar quais partes da matéria precisam ser mais aprofundadas e quais podem ficar com conhecimentos um pouco mais gerais. Para identificar essas áreas, pode ser importante saber, por exemplo, quais são as prioridades de determinada prova. Essas prioridades podem ser as matérias com mais questões, podem ser as matérias mais exigentes ou também aqueles tópicos do edital que foram mais cobrados em provas anteriores, por exemplo. A gente nunca tem, claro, a obrigação de saber tudo, mas é fundamental dominar o máximo possível dos conteúdos que já foram cobrados em provas dos anos anteriores, daquela mesma prova, daquele mesmo concurso. Se você fizer isso, você já vai sair na frente de boa parte dos seus concorrentes. Isso não quer dizer que as questões vão necessariamente se repetir da mesma maneira, embora isso até aconteça algumas vezes, mas se o edital continua o mesmo, aqueles temas podem sim voltar a aparecer de alguma forma, às vezes com a cobrança de outra perspectiva, outro ângulo ou de um tema correlacionado àquele. Não existe uma regra aqui de quantas provas anteriores você deve fazer. Isso depende da sua disponibilidade de tempo e também da quantidade existente, de provas anteriores. Outro diferencial dos estudantes de nível 3 diz respeito àquela seleção de bibliografias e fontes de estudos. Enquanto quem está no nível 2 pega ali várias indicações e escolhe algumas delas,
Quem está no terceiro nível também faz isso, claro, mas não tem medo de ir atrás de outras fontes que sejam mais úteis até naquela situação. Então, isso mesmo que a prova já tenha eventualmente uma bibliografia oficial obrigatória, por exemplo, ainda assim pode haver margem para buscar outras leituras que sejam mais objetivas ou que funcionem melhor para você. Tem gente ainda que perde tempo disputando quem escolhe a melhor bibliografia para tal matéria, como se isso fosse, no fim, uma competição, né? Aí fica naquela de, eu não acredito que você não leu tal livro, ou aquele outro livro é indispensável, você precisa ler, etc. Um recado para essas pessoas. Não existe uma lista bibliográfica ideal. Se você não achou útil um livro que outra pessoa recomendou, por exemplo, isso não significa que um dos dois está errado. Quem se preocupa com isso ainda está lá no nível 2 ou mesmo no nível 1, porque a pessoa que chega nesse terceiro nível, ela sabe e ela entende que a melhor bibliografia é aquela que funciona melhor para ela mesma. E aí, em que nível você está? No nível 1, no 2 ou no 3? E se você ainda não chegou ao nível 3, o que você vai fazer para atingir o próximo nível? Comente aqui embaixo, dê seu like, claro, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!